Bom, pessoal, então dando sequência à nossa conversa aí sobre a epidemia do Covid, na aula passada a gente vinha discutindo primeiro as características gerais de como as suas provas de vestibular têm abordado questões epidêmicas, ou agora também as pandemias, né? E aí a gente vinha conversando um pouco sobre como é que cada país está reagindo a essa epidemia. A gente viu que existem linhas gerais que unem todos os países na reação ao Covid, mas cada país, por suas peculiaridades, tem enfrentado a epidemia de uma forma distinta do outro, né? E aí a gente viu que alguns têm acertado mais, outros têm acertado menos, né? E eu vou fechar falando um pouco mais de outros países, da sua experiência, para a gente começar também a refletir sobre a experiência brasileira, né? O Brasil tem tomado algumas medidas muito acertadas, outras nem tanto, e o Brasil tem, de certa forma, uma responsabilidade até maior do que alguns países que tiveram a contaminação ou a proliferação do contágio mais cedo, porque está vendo as coisas acontecerem em outros países, né? A gente está vendo o que deu errado, por exemplo, na demora dos espanhóis ou dos italianos de tomarem uma medida drástica. A gente está vendo o que deu errado nos Estados Unidos, a gente está vendo o que deu errado na China. Então, de certa forma, o Brasil e outros países que estão recebendo a pandemia de forma um pouco mais tardia, né, que receberam um pouco depois, tem, de certa forma, uma obrigação de se inspirar nessas experiências e, com isso, garantir que ela seja um pouco menos danosa do que ela seria se o país estivesse completamente desavisado, né? Eu fiz essa ressalva particularmente ao caso da China. A China cometeu vários erros, né? Inclusive ainda vem cometendo, por exemplo, no que diz respeito à informação e à publicação de dados, mas, por outro lado, a China foi o país que pegou a surpresa, foi o país que primeiro enfrentou a epidemia. Então, sempre é uma situação que tende a ser mais difícil do que a situação de países que vão receber depois a pandemia e já podem, por exemplo, contar com o acesso ou o exemplo mesmo de outras nações que, em alguns quesitos, estão acertando ou errando mais, né? E a gente terminou falando do caso americano, então eu vou dar sequência a alguns outros casos interessantes. Só para fechar aqui a aula, né? Só porque não coube na aula passada, ficou faltando comentar o caso da Índia. Havia muita preocupação com a Índia, porque a Índia é um país muito populoso, só fica atrás da China e não tem ainda o nível de organização que a sociedade chinesa tem, né? Então, quer dizer, criava, não, ainda há uma preocupação grande com a Índia, mas a reação da Índia foi rápida, mais ou menos junto com o Brasil. A Índia decreta um confinamento, mas aí é um confinamento mais no estilo completo mesmo, né? Que é o que a gente pode ser que venha a precisar, que é o lockdown. O lockdown é uma situação de confinamento completo, muito diferente disso que a gente tem tido aqui no Brasil, onde, mesmo em cidades onde o confinamento foi mais extensivo, em nenhum momento você teve, por exemplo, fechamento de todo o comércio básico, essencial, né? Em alguns países isso realmente aconteceu, o caso lá da Itália, você precisa ficar numa fila para entrar no supermercado, entra uma pessoa por vez, né? Uma coisa assim muito rigidamente controlada, um extremo, né? Então, a Índia implementou isso de forma preventiva, o que foi impressionante. Você imagina fazer um lockdown e deixar em casa 1,3 bilhão de habitantes, né? Não é à toa que, junto com o confinamento na China, a gente viu o índice de poluição atmosférica cair brutalmente, né, nesses dias de lockdown. E conta a favor da Índia o fato de ser também uma democracia bastante imperfeita, nas mãos de um líder de tendência autoritária que não hesita, por exemplo, em punir com rigidez quem descumprir a quarentena ou quem descumprir o confinamento, né? Nesse ponto, a gente estava discutindo a democracia é quase sempre vantajosa sobre os outros sistemas, mas na hora de tomar uma medida mais enérgica, a democracia acaba ficando um pouquinho para trás, né? Ainda bem, aliás, porque seria terrível que numa sociedade democrática a gente pudesse sair prendendo as pessoas porque elas estão na rua rompendo com o confinamento, né? Vocês viram aqui que o João Dória chegou a falar em adotar uma estratégia como essa e pegou mal já dias depois. Ele disse: não, a abordagem é primeiro uma orientação, depois talvez uma multa, né? Nada que chegue a um extremo como esse, mas a Índia, por ser um país muito populoso, mas também com esse viés menos democrático, conseguiu implementar esse confinamento.
Até agora a Índia tem muito poucos casos de mortes por Covid. Ninguém sabe muito bem qual é o peso da subnotificação nesses dados, né? Esse é um dos grandes problemas da maioria dos países emergentes. A maioria dos países não tem teste suficiente, ou quando tem, não consegue aplicá-los, ou quando tem, consegue aplicá-los, não consegue processá-los em tempo hábil. Então, muito dos baixos dados que a gente tem até agora sobre a Índia apontam para a ideia de que há uma subnotificação, o que também acontece aqui no Brasil, não sei se na mesma proporção, né? Na verdade, ninguém sabe exatamente, né? Essa pandemia vem evoluindo a uma velocidade muito grande e a realidade do que está acontecendo com os números oficiais, ela ainda vai demorar muito tempo para ser realmente conectada. Eu acredito que nós vamos saber realmente qual foi o tamanho da doença daqui a 2 ou 3 anos, né? Quando a gente tiver testagem realmente em massa, quando a gente realmente puder mapear ou, de preferência, até testar a população inteira. Mas foi, de qualquer forma, impressionante a velocidade e assim, a rigidez com que a Índia implementou a sua medida de confinamento, né? Outro caso interessante, outros 2 casos interessantes foram Coreia do Sul e Japão, que são países interessantes que conseguem até agora manter um número pequeno de infectados, um número bem pequeno de mortos, inclusive, e não são países isolados do mundo, né? São países altamente globalizados, recebem fluxos de turista do mundo inteiro, tanto de lazer quanto de negócios. Então, qual é o segredo para esses países, né? É bem verdade, gente, que o Japão demorou para adotar uma estratégia contra o Covid, por fatores que eu vou mostrar aí. O Japão demorou para ter uma proliferação da epidemia, mas depois teve que decretar uma quarentena, né? De repente começou a acontecer um surto. E nós estamos vendo que o vírus muitas vezes cria essa situação, né? Você passa rapidamente de uma situação de normalidade para uma situação epidêmica em coisa de dias. O caso da Suécia é muito interessante. A Suécia não tinha quase nenhum infectado, hoje tem mais de 1.000 mortos e tem muito mais gente morta do que tem os países vizinhos, como a Noruega, como a Dinamarca, como a Finlândia, né? O que aconteceu lá no Japão e na Coreia do Sul? Bom, no caso da Coreia do Sul, principalmente testagem em massa, né? Enquanto a cada 1 milhão de pessoas o Brasil testa cerca de 300 e a Índia menos que isso, os sul-coreanos testam cerca de 20 mil pessoas. Então, há um mecanismo de testagem generalizada. Eu testo qualquer suspeito, encontrando um caso, eu já isolo a pessoa, eu já começo a mapear com quem essa pessoa conviveu, trabalhou, esteve durante os últimos dias, começo a isolar essas pessoas também, submeto a elas a teste e vou estendendo esse raciocínio, realmente mapeando a difusão da epidemia, né? Então, ter muitos testes foi um grande trunfo que colocou a Coreia do Sul numa condição exemplar, e isso tem a ver, claro, com o fator que eu vou colocar aqui, que é o preparo adquirido em epidemias anteriores. Diferente do Brasil, que não foi muito impactado por outras epidemias, como o H1N1, como a SARS ou a MERS, a Coreia do Sul teve um pico considerável, não foi um genocídio, mas foi um pico considerável, então reagiram, principalmente investindo nisso, em métodos de testagem para você rapidamente rastrear tanto o ritmo da doença quanto a sua dispersão geográfica, né? E outro dado importante que tanto a Coreia do Sul quanto ao Japão adotaram é que, por terem sido impactados por essas outras síndromes respiratórias, criaram também uma rede considerável de hospitais e UTIs voltadas a lidar com problemas de respiração. Então, essa questão dos respiradores escassos não é um problema no Japão e na Coreia do Sul, onde há uma grande quantidade de leitos de UTI e a grande quantidade desses leitos está munida de respiradores. Então, existe toda essa experiência que foi adquirida com as epidemias anteriores, né? A gente, como em outras ocasiões, ficou olhando a coisa acontecer, não chegou aqui, a gente diz, bom, então não chegou, maravilha, né? É um problema sério que nós temos no Brasil, de achar que as coisas se resolvem por providência divina, e agora, infelizmente, nós já estamos vendo, né, a epidemia avançando aqui no Brasil, numa proporção que a gente ainda não sabe dimensionar muito bem, mas, sem dúvida, numa proporção crescente. Além disso, gente, existe uma questão importante que hoje a gente vai se deparando aqui no Brasil, né, que eu queria relatar a vocês, que é a questão, então, da cultura de uso da máscara, né?
eu sempre que assisti programas, reportagens, documentários passados no Japão, na Coreia, sempre me chamou a atenção por que as pessoas andavam na rua de máscara. Você vê, volta e meia, assim, a cada 4, 5 pessoas, uma está de máscara. E durante algum tempo até pensei que tinha algo a ver com a poluição, mas nunca tinha descoberto o verdadeiro motivo, que agora está evidente, tem sido discutido por muito tempo, né? por muitos meios de comunicação, que é a ideia de que a maioria dos orientais aí desses países, ou o Japão, Coreia do Sul, mesmo a China, tem o hábito de usar a máscara quando estão resfriados, né? O que é um ato extremamente altruísta, porque hoje nós estamos vendo como é desconfortável, como é incômodo usar uma máscara. Nossas pessoas não estavam usando máscara para se proteger, elas estavam usando máscara para proteger os outros, né? Isso, obviamente, fala muito sobre a sociedade, gente. Não fala só sobre a questão da saúde, mas fala sobre uma sociedade organizada, uma sociedade onde eu entendo que existe um bem-estar comum que é maior do que eu. Então, a pessoa vê como uma falta de etiqueta, de educação, até de civilidade, você ir a um ambiente de trabalho gripado, podendo gripar outras pessoas, mesmo que seja uma gripe simples, né? Então, essa cultura de usar máscara que vários desses povos desenvolveram é uma cultura extremamente altruísta, extremamente voltada à ideia de que existe uma sociedade que eu estou pondo em risco quando eu saio gripado. É uma coisa que talvez mude daqui para frente no Brasil, a gente não tem esse hábito. Quantas vezes a gente vai assistir aula, quantas vezes a gente vai dar aula completamente gripado, né? A gente não deixa de dar aula por causa de uma gripe e nem se imagina dando aula de máscara. Mas é provável que daqui para frente isso se torne uma tendência. Então, isso tem a ver com uma percepção coletiva da sociedade, né? De que existe uma coletividade a qual todos pertencem e devem uma certa satisfação, tá? E fiquei devendo colocar aqui as epidemias anteriores, né? A SARS, a síndrome aguda respiratória grave, a MERS, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, provavelmente originada do camelo, né? Da criação de camelo, e também o H1N1, como exemplos de epidemias que acenderam aí o alerta dos países que eu estou tratando, né, para que eles criassem esse sistema preventivo. Bom, finalmente queria comentar um caso da América Latina. Acho que aqui na América Latina há dois casos notórios, né? Um deles é o do Equador, que está passando por uma letalidade grande para os padrões do país. Mas outro caso muito interessante é o da Argentina, porque a Argentina foi num caminho diferente do Brasil. O próprio presidente, o próprio governo federal, adotou medidas de quarentena bastante rígidas, né? Quando começou a valer a quarentena na Argentina, mais ou menos na mesma semana que no Brasil, foram autorizadas sim detenções de pessoas que estivessem furando a quarentena, ou ainda multas, né? Claro, ninguém vai ficar preso porque furou uma quarentena, mas a pessoa era detida, ia para a delegacia, tinha que assinar um termo, se reincidisse, seria multada. Nós tivemos um monte de argentino que achou que era feriado. Então o cara pegou o carro, pôs a prancha de surf e foi para a praia. A polícia parou no caminho, o cara disse: "Não, mas eu estou indo resolver negócios". A polícia falou: "Não, meia volta, volta para casa". E quem foi para a casa de campo, quem foi para a praia, quem foi para a montanha para ficar confinado, as estradas foram fechadas. Então essas pessoas têm que ficar lá. O confinamento foi então bastante radical. Aí você vai dizer: "Puxa vida, mas isso enfureceu a população?". Num primeiro momento, sim. Depois a população começou a perceber os benefícios de fazer uma quarentena bem feita, de fazer uma quarentena como a maioria dos países que conseguiu conter o vírus fez, de uma forma barata, né? Porque vimos que uma das formas de você conter a epidemia é testar em massa, é ter um grande sistema de saúde. Mas para quem não tem, a forma mais rápida e barata ainda é o confinamento, ainda é o distanciamento e, consequentemente, até o isolamento social. E o mais interessante é que a Argentina, com isso, conseguiu, então, reduzir sensivelmente o ritmo de contágio. Ele não cresceu na mesma velocidade que o ritmo brasileiro e, particularmente, a letalidade caiu bastante. Ela é, em termos proporcionais, muito inferior à nossa. E o que o povo achou disso? O povo achou ótimo, né? O presidente aí, o Alberto Fernandes, que foi eleito num país meio dividido, né? Ele é ligado a um partido de centro-esquerda,
Ele chega ao poder substituindo o antigo presidente, que é neoliberal, então ele tem uma oposição de uma parte da população. De repente, ele viu a sua popularidade crescer. Aliás, situação semelhante vinha acontecendo com Donald Trump, é que Donald Trump começa a dizer essas coisas aí, como vimos essa semana, né? Sugerindo uma injeção de desinfetante, que começou a abalar a imagem dele, mas até agora ele vinha crescendo. O primeiro-ministro da Índia vinha crescendo. Angela Merkel, que estava enfraquecida, viu também o seu governo se fortalecer, né? É como se nessa hora de colapso as pessoas apelassem um pouco a alguém que agisse ou pelo menos passasse uma imagem de decisão, de uma certa força e criasse talvez uma imagem de segurança, né? É claro que nenhum presidente, nenhum líder pode garantir a segurança do seu povo contra uma ameaça como o Covid. Mas ter clareza das medidas que estão sendo tomadas e tomar essas medidas acompanhando o que a maioria dos países que conseguiram de forma eficiente conter a epidemia fizeram, tem se tornado muito mais um fator de trunfo político do que um problema político, né? Por isso a estratégia adotada pelo presidente Jair Bolsonaro é também questionável desse ponto de vista, né? Provavelmente, se ele tivesse apoiado um confinamento e trabalhado nessa questão do isolamento social um pouco mais de rigor e seguindo que a maioria das orientações de médicos, de epidemiologistas e dos países que estão passando pela pandemia fizeram e obtiveram bons resultados, ele provavelmente teria a sua popularidade crescente, né? A gente viu isso, o índice de popularidade do presidente, ele manteve-se mais ou menos o mesmo nos últimos meses, mas o do ministro da Saúde recém-demitido, do Mandetta, era pelo menos o dobro da aprovação do presidente. Então, quer dizer, você tem um ministro que está bancando medidas e a população está acreditando nesse ministro. Infelizmente, não foi, essa percepção demorou para chegar no Planalto brasileiro, vou falar um pouco melhor, diferente lá dos Estados Unidos, onde o Trump, que tinha minimizado o vírus, que tinha dito que era uma coisa pequena, que era só uma gripe, coisa do tipo, depois voltou atrás, né? Depois anunciou que tinha perdido um amigo e começou a levar a coisa a sério e, com isso, viu um pouco da sua popularidade se recuperar, apesar do receio, apesar do atraso, porque muitos dos mortos dessa pandemia ainda vão cair no colo dos líderes que postergaram medidas, que negaram, né, que houvesse algo sério acontecendo. Bom, passando então agora à discussão sobre o Covid no Brasil, gente. Bom, o Covid chega depois no Brasil, né? Isso é um termômetro da globalização. Nós vimos que o Covid anda junto com as pessoas que andam pelo mundo. É da China para a Europa, é da Europa para os Estados Unidos, agora já está mapeado, né? Provavelmente o vírus chega primeiro via Europa e depois via China nos Estados Unidos, e depois começa a chegar a outros países, né? Vocês têm me perguntado aí bastante em aula, e os países africanos? Bom, estão começando a ter casos, né? Ah, mas parece tão pouco, porque a testagem é muito baixa, então a gente também não sabe qual é a realidade desses números, né? Mas aqui no Brasil, então, quem traz o Covid, obviamente de forma involuntária, são pessoas que têm acesso a um mundo globalizado. Eu coloco aqui, são os grupos mais globalizados, que justamente se distinguem de parte da população por ter uma mobilidade ampliada. Então, não é nos rincões do Brasil que a epidemia primeiro se proliferou. É uma epidemia que está diretamente ligada ao avanço da globalização, né? Então, nós temos um fenômeno em que o turista de lazer, o turista de negócios, ele leva o vírus a partir dos locais de origem, e quando a gente detecta que essa pessoa está com Covid, muitas vezes já é tarde demais, né? Muitas vezes ela já encontrou um monte de pessoas, ela já proliferou a epidemia de forma involuntária. Isso quando não são pessoas assintomáticas, né? Pessoas que não desenvolveram sintomas, mas estão trazendo a epidemia. Então, o segundo caso, inclusive no Brasil, é um funcionário do Banco XP, né? Então, você vê, são pessoas ligadas ao turismo, principalmente o turismo de negócio, que viajam o mundo inteiro, que tem contato com muitas outras pessoas, né? Bom, o Brasil, diante do primeiro caso de Covid, já deveria ter tomado alguma medida, né? Então, haverá uma reação social muito lenta aqui no Brasil,
Não foi das mais lentas, até em algum momento a gente reagiu, poderia ter sido muito pior, mas também poderia ter sido melhor, né? O Brasil poderia ter se antecipado e, puxa, surgiu o primeiro caso, é hora de monitorar rigidamente aeroportos. Quem está entrando, quem tem sintoma de febre, testar essas pessoas se houvesse teste disponível, começar a confiná-las, começar a fazer o isolamento, né? Mas tudo isso no momento em que a epidemia ainda estava começando a dar as caras, muita gente minimizando o impacto dela, né? E aí, é claro, não é uma coisa simples você fazer uma operação de guerra contra uma epidemia, e eu já coloquei isso no vídeo anterior, né? Vai que a epidemia não é tudo isso. Bom, aí todo mundo vai cair matando quem mandou confinar, quem mandou testar, quem mandou isolar, dizendo que foi responsável, dizendo que impactou na economia, né? Então, a reação social lenta, ela permitiu que rapidamente o Brasil entrasse na fase da chamada transmissão comunitária. O que nós chamamos de transmissão comunitária é quando a transmissão não vem mais de fora, ela é local ou regional. Quer dizer, é brasileiro passando para brasileiro e não mais pessoas vindo do exterior. O mal já não vem mais de fora, né? Ela já se torna, então, uma doença de proliferação interna. E aí, uma vez que está instalado o Covid no Brasil, né, uma vez que ele começa a ganhar projeção aqui no território nacional, a gente começa a ver conflitos de abordagem, né? O principal deles entre o Poder Executivo Federal, o presidente e parte do corpo ministerial, e a maioria dos governadores e do próprio Congresso, que vão adotar posições distintas, né? Posições conflituosas, aliás, muitas vezes com as do Executivo Federal. Bom, o Executivo Federal, em primeiro lugar, ele minimiza o Covid, né? Então, diz que não é tão sério assim, o presidente diz que é apenas uma gripezinha, então, isso não é uma novidade, Trump já tinha feito a mesma coisa também, né? Dito que não passa de uma gripe. De repente, a gente começa a ver, então, o presidente não adotar nenhum tipo de medida de precaução, inclusive individualmente, né? Frequentando os mesmos círculos de apoiadores que ele frequentava. Temos a história do teste, que é feito como um teste que dá um resultado negativo e até agora não foi exibido. E, ao mesmo tempo, nós temos essa questão da chamada gripezinha começando a se espalhar pelo país, começando a matar gente, e a gente vê o presidente diminuindo essa ênfase no tópico de que não passa de uma coisa menor ou de uma gripe menor. Mesmo assim, até hoje tem gente dizendo não, mas vai matar muito menos que a pneumonia, né? O que não justifica, não queira dizer que não seja importante combater uma doença que pode matar muita gente num espaço muito curto de tempo, né? Temos aí um caso bem célebre, que é o ex-ministro da Saúde do Michel Temer, o Osmar Terra, o pessoal até chama de Osmar Terra plana, né? Ele é um dos grandes apoiadores das medidas de relaxamento ou isolamento, e ele já errou 2 vezes, fala sobre o Covid, né? Primeiro, algum tempo atrás, ele disse que esta epidemia não ia matar mais do que morre de gripe no Rio Grande do Sul, no estado dele. Aí perguntaram quantas pessoas morrem por ano de gripe no Rio Grande do Sul. Ele disse que morriam 1.000. O número é abaixo de 100, na verdade. Não morre 1.000, morre abaixo de 100. Quer dizer, ele nem sabe quantas pessoas morrem no estado dele. Bom, e já passamos dos 1.000 mortos há muito tempo. Então, essa tese da gripezinha, ela está ficando para trás. A maioria dos líderes já não fala isso, nem o próprio presidente, né? Mas vamos ver que em muitos momentos existe essa tendência do governo brasileiro manter um alinhamento absoluto à política dos Estados Unidos, né? Um alinhamento cujo resultado tem sido bastante questionável, né? Muito desse alinhamento tem a ver com uma estratégia eleitoral que levou vários líderes de extrema-direita ao poder. O pai dela é um cara chamado Steve Bannon, um dos líderes da chamada alt-right, que é a direita alternativa americana, que é uma direita radicalizada, né? Ele é o responsável por integrar vários dos governos de plataforma mais radical que a gente vê no mundo. Então, não é por acaso que, frequentemente, Trump faz uma declaração e a gente vê uma declaração muito semelhante sendo feita aqui no caso do Brasil, né? Eu vou citar outros casos aqui.
E aí você tem o tempo todo o governo brasileiro dizendo que medidas de confinamento, de isolamento, de distanciamento são antieconômicas. A ideia de que a economia teria que estar acima de tudo, né? Mais do que tudo, porque as medidas de confinamento, claro, vão ter impactos econômicos inevitáveis, eu vou falar mais para frente deles, aí na sequência, mas as medidas de contenção e, consequentemente, de recessão econômica que vão se seguir, vão acertar em cheio o pacote de austeridade proposto pelo Ministério da Economia, pelo Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, desde que assumiu o governo, tem dito que vai fazer uma reversão dos quadros, dos números que herdaram dos governos petistas, né? Então, para Paulo Guedes, os governos petistas gastavam demais e arrecadavam menos, e ele se propõe, como líder do Ministério da Economia, a aplicar uma austeridade radical, cortando gastos públicos, né? O problema é que esse corte de gastos públicos fica completamente ameaçado com a pandemia. Então a agenda de corte de gastos fica ameaçada. Não sei como é que eu faço para continuar escrevendo na mesma linha. Vamos lá, vou tentar. Não vai ter jeito, gente. A agenda de corte de gastos fica ameaçada. Anote aí. Maravilha de tecnologia, né? Então, claro, é sabido, tanto é que a gente vê que à medida que a coisa realmente começa a surgir no Brasil, Paulo Guedes perde o seu protagonismo. A gente deixa de ver o ministro na televisão, a gente deixa de ver o ministro no Congresso, o próprio ministro se isola, né? E aí ele é perguntado, ele diz: não, eu como cidadão, eu prefiro ficar em casa, né? Eu não apoio o isolamento, mas como cidadão eu prefiro ficar em casa. Aí é mais fácil, né? Então, esta agenda de ajuste fiscal, de cortar gastos, ela é muito prejudicada e grande parte da campanha, do ponto de vista econômico, do Jair Bolsonaro foi feita com esta bandeira, né? Quer dizer, a bandeira de que Paulo Guedes, o posto Ipiranga, tinha todas as respostas para a economia. Só que isso tudo pensando numa economia em situação normal e não numa economia em uma situação que se aproxima do contexto de guerra. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro continua insistindo numa linha de minimizar as possíveis consequências do Covid e, com isso, tem utilizado esse argumento, essa narrativa, como uma forma de mobilizar sua base eleitoral, né? O presidente tem se colocado como o grande defensor da economia, como se ninguém mais estivesse preocupado com a economia, né? Eu vou discutir com vocês que isso é um falso conflito entre economia e pandemia. Todo mundo que defende medidas contra a pandemia sabe que elas têm impacto na economia e só quer que essas medidas sejam o menos impactante possível, né? Não interessa a ninguém ter uma economia parada. Mas o presidente construiu uma fantasia onde o brasileiro que apoia o confinamento é uma pessoa que está em casa de férias, né? É uma pessoa vagabunda, é uma pessoa folgada, é uma pessoa que, por estar em casa, não está trabalhando, não está produzindo, e ela estaria intencionalmente sabotando o governo. Tanto é que vocês vão se lembrar que o presidente Bolsonaro chegou a usar o lema que a prefeitura de Milão tinha adotado quando a epidemia surgiu na Itália. Milão não pode parar, e ele disse a mesma coisa, instigou aqui um movimento, o Brasil não pode parar, instigou seus apoiadores a irem às ruas, né, contra o isolamento social, contra o confinamento, e Milão agora tem um prefeito pedindo desculpa, implorando o perdão da população pelo seu erro, já que não para de morrer gente no país, né? A Itália vive uma catástrofe proporcionalmente. Mas os Estados Unidos morreu mais, mas os Estados Unidos tem quase 6 vezes a população italiana, né? Então o índice ainda é muito alto na Itália e assim reluta em cair, né? É difícil, tem sido difícil para a Itália diminuir o ritmo, controlar a pandemia. Então é muito sério tudo isso e mesmo assim você vê que existe um exercício constante do presidente Bolsonaro de criar uma narrativa de que tem um grupo contra ele, ele quer fazer a coisa certa, mas tem gente jogando contra, e isso mobiliza uma parte do seu eleitorado, né? O estado de guerra constante não é um desvario, não é uma loucura do presidente, é sim uma estratégia cuidadosa e cautelosa. A gente vai conversar sobre isso em outros momentos, né?
E, bom, parte desta política do governo brasileiro de se alinhar a Trump e outros líderes da extrema-direita mundial parte de alguns pressupostos muito comuns, né? Eu falei aí do Steve Bannon. Vocês vão lembrar que, frequentemente, líderes alinhados com os Estados Unidos e com o Trump vão ser, por exemplo, vão apresentar posturas de ceticismo científico. Desculpa, científico. Ou seja, frequentemente as pessoas vão questionar: ah, mas é só uma gripezinha, ah, mas não mata tanto assim, ah, mas tem uma solução, vocês estão escondendo a vacina, ou de conspiracionismo. Oh, meu Deus do céu, gente. Conspiracionismo, tá? Completa aí, ó. Conspiracionismo. Sabe Deus como é que se escreve uma caixa de diálogo maior nesse recurso. Mas, enfim, a ideia de que a China plantou o vídeo para acabar com a economia mundial, para implementar o comunismo, que segue sendo defendida por partes ou por segmentos do governo brasileiro, né? Particularmente o ministro das Relações Exteriores, que conseguiu, inclusive, arrumar um atrito com a China, que é hoje um grande parceiro comercial brasileiro. Então, isso não é uma novidade, não é também uma invenção do governo Jair Bolsonaro, mas ele talvez leve ao extremo como uma estratégia mesmo de mobilizar a sua base, que é bastante forte. Ela não é uma base majoritária, mas é uma base muito arraigada nas posições do presidente, né? E dentro dessa lógica entrava o discurso da cloroquina, né? O papo de que a cloroquina era uma espécie de panaceia, né? Não sei se conhecem a expressão panaceia, talvez vocês escutam na literatura quando falam lá de Machado de Assis e do Memórias Póstumas de Brás Cubas. A panaceia seria a cura para todos os males, né? Seria um remédio milagroso, universal. É claro que em nenhum momento ele diz que a cloroquina vai curar tudo, mas que ela é a solução para o Covid. E pode até ser que a clorofila, desculpa, gente, que a cloroquina tem um papel no tratamento. Pode ser. Nós não podemos negar que ela deva ser testada, né? Mas, para você sair aplicando um remédio na população, você precisa ter um conhecimento mínimo, inclusive dos efeitos colaterais que nós já estamos vendo, que não são poucos, né? A gente tem visto aí alguns casos de pessoas que foram se medicar, algumas inclusive médicos que tentaram uma automedicação à base de cloroquina e ao invés de se curarem acabaram morrendo, por exemplo, de infarto, né? A cloroquina tem uma série de impactos, de efeitos colaterais. O Davi Wippe, um dos importantes médicos aqui do estado de São Paulo, que tem coordenado as medidas anti-Covid, justamente foi perguntado se ele tomou cloroquina. Ele disse que tomou cloroquina entre outros vários medicamentos, inclusive a Novalgina. Então, nós não vamos sair por aí dizendo que a cura para o Covid é a Novalgina. Então, o problema não é que a gente teste ou não teste a cloroquina. O problema é acreditar que a cloroquina é um remédio milagroso que da noite para o dia vai resolver o problema de todo mundo. E já estamos começando a ter o problema das pessoas que precisam de medicamentos à base de cloroquina e não encontram na farmácia, porque algumas pessoas, de forma preventiva, começaram a estocar a cloroquina. É muito difícil, realmente, você ter o presidente adotando determinadas posições e a população tende a acreditar, né? Por mais que a gente ache que o presidente, muitas vezes, está exagerando ou talvez esteja querendo ser até engraçado em algumas situações, a grande massa da população tende a tomar uma palavra de autoridade como uma palavra minimamente respeitável, né? Então, a cloroquina estava sendo vendida como a panaceia, a cura para todos os males, e agora a gente já está vendo que não é isso. Reparem que o próprio presidente tirou a cloroquina do seu discurso. Não vimos mais nada sobre o assunto, como o Trump fez um pouquinho antes dele, né? Então, isso mostra que também não há muita criatividade no método de governo. Ele, muitas vezes, é uma tentativa de transposição grosseira do que está acontecendo nos Estados Unidos. Menos mal no Brasil o fato da gente estar realmente numa democracia. E há um livro muito importante, do qual vou falar mais à frente, Como as Democracias Morrem, onde o autor diz que lideranças de tendência autoritária que têm surgido no mundo atualmente são excelentes testes à democracia. Agora nós vamos ver se a democracia funciona mesmo. Para existir democracia, a gente vai falar disso na próxima aula, eu tenho que ter equilíbrio entre poderes, de forma que um poder
limite a atuação do outro. Então, a gente vê o Bolsonaro frequentemente mostrando-se surpreso com esse funcionamento, o que é curioso, já que ele há 20 anos é deputado, deveria saber que funciona assim, né? A democracia é formada de um jeito que o presidente nunca pode tudo. O judiciário e o legislativo limitam o presidente, assim como o presidente pode limitar o judiciário e o legislativo em algumas situações. A ideia é que os poderes atuem como um mecanismo de freios e contrapesos. Vou tentar escrever aqui, ó. Mecanismo de freios e contrapesos. Então, se o presidente diz uma coisa muito absurda, a Câmara pode vetar. Se a Câmara propõe algo muito absurdo, o presidente tem direito a veto. O STF tem direito a questionar a constitucionalidade dessa medida. Então, isso é da estrutura da democracia, né? Por isso impressiona o presidente dizer: poxa, estão querendo que eu vire a rainha da Inglaterra, que só representa e não toma decisões. Mas isso é a democracia, né? Não que você vai virar a rainha da Inglaterra, mas você não pode tomar decisões de forma completamente autônoma. A única forma de fazer isso é a que o presidente tem sugerido em algumas dessas manifestações, que é um regime autoritário, que é a volta de um ato institucional número 5, essas coisas aí surpreendentes que o presidente segue assim firmemente defendendo e, mais do que isso, apoiado por uma parte da população brasileira que eu quero crer que seja minoritária, eu espero ser minoritária, né? Então nós vamos ver o executivo nessa posição. Não, é uma gripezinha, não, vocês estão exagerando, a economia tem que prevalecer, vocês vão acabar com a economia, vocês estão fazendo isso de propósito, só para gerar um colapso e me atingir, né? Só que do outro lado nós temos tanto o Legislativo, a Câmara dos Deputados, quanto o Poder Judiciário Federal, o STF acima de tudo, colocando-se de forma contrária, agindo como freio e contrapeso, né? Então, primeiro, nós estamos vendo o Legislativo e o Judiciário Federal apoiando políticas de isolamento, dizendo, olha, é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, é o que os países que conseguiram conter rapidamente a pandemia estão fazendo, é o que os países que estão agora conseguindo conter a grande onda adotaram, é o que dá para fazer por um custo relativamente baixo, já que a gente não tem UTI para fazer da noite para o dia, já que a gente não pode erguer tantos hospitais como a China fez, né? Então nós estamos vendo, tanto por parte da Câmara dos Deputados quanto do Judiciário, medidas de apoio ao isolamento, mais que tudo encabeçadas por este aqui, que é hoje um dos grandes rivais políticos de Jair Bolsonaro, né? O tempo todo eles alternam períodos de aproximação com períodos de distanciamento, né? Há um jogo muito complicado aqui entre esses dois, olha lá que recurso interessante, né? Onde o tempo todo eles estão medindo o poder, né? O Bolsonaro, que diz muitas vezes que o Congresso o poda, o limita, sabe muito bem que precisa do Congresso para governar, por isso ele adota uma estratégia de bate-a-sopra, e Rodrigo Maia também tem o seu protagonismo, também assumiu uma certa liderança, sonha em eventualmente ser candidato a presidente, né? E um governo que cometa deslizes pode dar a Rodrigo Maia um palanque, uma popularidade que talvez ele não tenha até agora, né? Bom, vamos ver então legislativo, ou seja, Câmara dos Deputados aprovar medidas de proteção econômica, né? Porque claro, é evidente, em nenhum momento as pessoas deixaram os governantes se preocupar com a economia. Não, é claro que a economia é preocupante. Se eu vou fazer um isolamento, como é que eu vou fazer para as pessoas ficarem em casa? Bom, eu preciso pôr dinheiro na mão das pessoas, eu preciso garantir que as pessoas mais pobres continuem tendo alguma renda, que as pessoas que têm emprego não sejam demitidas, que as empresas de todos os portes não venham à falência, e isso se faz com base em um grande gasto público. Então, nós estamos vendo o legislativo assumindo esse compromisso, o que obviamente irrita o presidente e a sua agenda de austeridade econômica, a sua agenda Paulo Guedes de ajuste fiscal, né? Para vocês terem uma medida, Paulo Guedes queria um pacote de socorro à economia de 30 bilhões de dólares. Rodrigo Maia propôs 200 bilhões. Quer dizer, Rodrigo Maia propôs uma ajuda muito mais generosa aos setores atingidos. Então, quer dizer, existe uma preocupação com a economia constante. E por uma negociação entre governo e Congresso, fechamos num apoio de 80 bilhões de dólares, né? De reais, desculpa.
que vão ser convertidos em benefício assistencial, esse que você está vendo, né? Pessoas informais, desempregadas, ou que têm uma microempresa individual, podem ir lá buscar 3 parcelas de R$ 600. Começou a ser pago, né? Vamos ver se vai chegar a todo mundo que precisa. Medidas de suspensão de tributos, vários impostos estão deixando de ser cobrados para as empresas não falirem, e o governo está ajudando o setor bancário, emprestando dinheiro a juros baixos para que os bancos emprestem às empresas e às pessoas para que elas não entrem em situação falimentar da noite para o dia, né? Em suma, o Legislativo e o Judiciário Federal têm trabalhado para tomar medidas contra a proliferação do Covid e, acima de tudo, a principal dessas medidas é reforçar o papel que os estados têm na contenção à pandemia, tá? Então, a decisão mais importante veio do STF, que diz que o presidente não pode derrubar as medidas que os estados adotarem de isolamento. Quer dizer, o STF, o Judiciário Federal, ele garantiu a autonomia dos estados. O que, de certa forma, para alguns analistas, criou uma situação até positiva para Jair Bolsonaro, que vai agora pregar o discurso da economia a qualquer custo e vai colocar os custos da pandemia na mão dos governadores, né? Ninguém sabe se esse discurso vai funcionar ou não, se essa estratégia vai colar ou não, né? Tudo depende também de quão grande vai ser a repercussão da epidemia. Bom, e aí nós vamos ver então os governadores assumindo esse protagonismo, né? A maioria deles, salvo raras exceções, acatando orientações da Organização Mundial de Saúde, da OMS. As orientações que você já conhece: isolamento social, fechamento de comércio não essencial, distribuição de EPIs, né, para a população. Bom, as medidas conjuntas que a gente tem visto sendo implementadas em maior ou menor grau, e que eu já discuti com vocês, não são medidas para impedir o Covid, ninguém vai impedir o Covid, mas para achatar a curva, ou seja, achatar a curva quer dizer o quê? Fazer com que aquela curva que é extremamente íngreme fique menos íngreme, porque nós vimos lá no começo da aula que o grande problema do Covid não é a sua gravidade, mas o que ele causa no sistema público, o risco de você saturar o sistema público. Então, o risco de você ter muita gente ficando doente ao mesmo tempo. Se a gente conseguiu, e pelo jeito estamos conseguindo muito bem aqui no estado de São Paulo, achatar essa curva, nós não teremos muitos impactos do Covid. Alguns nós teremos, mas não teremos um impacto absurdo, né? Que é esse que a Itália está passando aí, de ter que escolher quem vai morrer, né? Tem um respirador e 2 pessoas, 3 pessoas, como já está acontecendo em algumas regiões do Brasil, e espero que sejam apenas nessas, que casos tão graves como esse não se proliferem, como esse que a gente está vendo lá, a situação de Manaus, por exemplo, né? Que é bastante séria, que é bastante complicada. Bom, e vamos ver, claro, que os governadores em nenhum momento tiveram vida fácil no sentido de implementar medidas de isolamento. Nenhum setor econômico fica feliz de perder negócios, de ser prejudicado, de ter que fechar, de ter que pagar funcionário que está em casa, nem as pessoas, nem as empresas esperam por isso. Então, existe uma pressão grande da economia, de setores econômicos, para que governadores, para que prefeituras relaxem o isolamento. Só que, obviamente, existe também uma resistência. Afinal, existe um risco enorme de que isso prolifere a epidemia e faça com que todo o trabalho que foi feito de forma relativamente acertada até agora se perca ou se prejudique, né? Vou falar melhor aí sobre impactos econômicos, mas esta é uma discussão, então, onde nós estamos vendo o presidente se colocando como defensor da economia e os governadores como os defensores da saúde, como se fossem coisas separadas, quando, na verdade, são faces de uma mesma característica social, né? Bom, agora pensando no caso do Brasil, já que a gente comparou o Brasil com tantos outros países, o que é que o Brasil tem de promissor e o que é que o Brasil tem de preocupante no enfrentamento do Covid? Que pontos fortes o Brasil tem que talvez façam com que o Covid não seja tão impactante quanto foi na Itália, quanto está sendo nos Estados Unidos? Primeiro, nós temos uma boa relação de leitos de UTI por habitante. Ela é relativamente alta, tá?
Esse mapa dá uma ideia, né? Não tem todos os países, mas tem alguns, pelo menos. Em verde, você tem os países que têm uma situação boa de número de leitos de UTI para cada 1.000 pessoas, né? E aqui, à medida que você vai caminhando para as cores mais escuras, você passa a ter os países onde a oferta de leitos é muito pequena, né? Então, vou pegar um caso interessante, a Espanha tem 9,7. O Brasil está aqui do lado dos Estados Unidos, da Alemanha, com 25. Né? Então, nós estamos, em tese, muito mais preparados que o Canadá, que a Espanha. Cadê a Itália aqui nessa história? Não vejo a Itália aqui fácil. A Argentina, né? Bom, a Itália aqui, né? Também. Então, muito menos leitos de UTI, quase metade do que o Brasil tem. Então, o Brasil, em tese, tem um sistema hospitalar que dá conta melhor do que outros, a maioria dos países, até países desenvolvidos, em combater, em conter a proliferação do vírus, né? Mas existe um sério problema, uma séria questão que é mascarada por esse dado, que é a desigualdade do sistema público em relação ao privado. Vamos por assim, público versus privado. Quando nós pegamos o número de leitos de UTI no serviço público, ele é muito menor do que no serviço privado. Quando eu somo tudo e divido pelo número de habitantes, eu chego a esse dado, o Brasil tem UTI para todo mundo. Mais ou menos. Eu tenho muito mais UTI no sistema privado que no sistema público e mais de 60% dos brasileiros não têm acesso ao sistema privado. Então, dependem do sistema público. Por isso, não existe certeza de que, em determinado momento, a gente não possa ter medidas públicas até radicais, como obrigar que hospitais privados hospedem doentes do SUS. Isso já começou a acontecer por voluntariado, né, por uma posição voluntária de hospitais como o Sírio-Libanês, como o Albert Einstein, que percebem que existe, nesse momento, uma outra visão. Né? Agora não é hora do hospital pensar só no lucro, pensar só em quem está pagando, o país está vivendo uma questão de saúde pública. Então, esse dado que eu mostrei a vocês, ele é um dado importante, positivo, embora deva ser relativizado em termos de distribuição. Né? Outra vantagem, outro ponto forte do Brasil nessa história toda, é que o Brasil adotou de forma relativamente rápida o distanciamento social. Quer dizer, nós fomos um país que agiu relativamente rápido. A gente poderia, claro, ter adotado algumas medidas muito antes, mas tão logo a gente teve os primeiros casos, vários estados já começaram a fechar, várias cidades já começaram a fechar, começam a fechar escolas, né? Nós passamos por isso. Então, a gente poderia ter sido mais rápido, mas a gente também poderia ter demorado mais e ter pago muito mais caro. Quer dizer, felizmente, os governadores e prefeitos agiram com uma certa responsabilidade. Né? Agora há pouco estava ouvindo o prefeito daqui de Campinas, o Jonas Donizete, falando dos planos de reabertura, e são planos extremamente cautelosos, extremamente baseados em indicadores científicos, né? O que a gente esperava também do presidente da República. Também a posição da maioria dos governadores, desde um governador mais à direita, como João Dória, até um mais à esquerda, lá como o Flávio Dino, no Maranhão, ou o Rui Costa, na Bahia. Todos eles têm tido essa cautela enorme com as medidas de retomada da normalidade, né, que muitas vezes podem estar sendo excessivamente prematuras. Então, a gente demorou um pouco para agir, mas não demorou demais, então fomos relativamente eficazes e há um consenso de que a gente conseguiu, de certa forma, achatar a curva. Né? O pico ele está demorando para chegar e quanto mais demorar, melhor. Existe ainda um outro ponto forte, que são os climas quentes que predominam no país. Não é verdade o que durante muito tempo se dizia, né, que o calor inibia a proliferação do vírus. Isso já está claro que não é uma verdade. Né? O próprio presidente Trump também disse isso, né, que como estavam se dirigindo ao verão, os Estados Unidos não sofrer tanto com o vírus. Isso não é verdade, mas, sem dúvida, climas quentes dificultam aglomerações em espaços fechados. Né? Quer dizer, a tendência de muita gente fechada num ambiente, num lugar frio, é muito maior que num lugar quente, onde a gente tende a estar em espaços mais arejados, mais amplos, evitando o próprio calor. Então, existe esse efeito colateral, embora não seja o efeito principal. E, finalmente, gente, o ponto mais importante de todos
que coloca o Brasil em uma condição muito favorável, inclusive à frente dos Estados Unidos, é ter o SUS, que é um sistema que, embora tenha muitos problemas, é considerado o maior sistema de saúde pública gratuito do mundo. Ele é um produto de uma ambição muito grande, nascida na Constituição de 88, né, que é a Carta Cidadã, que estabelece esse sistema como um sistema universal e não pago no Brasil inteiro, formado pela contribuição da União, ou seja, do governo federal, dos estados e municípios. Então, ele é uma cooperação, metade do dinheiro originalmente tinha que vir da União, governo federal, 25% dos estados, 25% do município. Hoje mudou um pouco, mas isso faz do Brasil um país muito preparado para reagir a questões como essa, né? O SUS, ele muitas vezes não dá conta de exames básicos, ele tem problemas sérios, mas em horas de emergência ele pode se voltar rapidamente a reagir a situações graves, né? E mesmo onde ele não funciona muito bem, ele é considerado um sistema de saúde extremamente bem sucedido. Inclusive, um dado interessante que eu vou mostrar aqui para vocês nesse sentido, né? Primeiro aqui você tem um mapa por cidades brasileiras, aonde é que o SUS está abaixo do mínimo, onde ele está acima do mínimo, onde não há sistema SUS, né? Onde não há hospital do SUS. Então você vê que há muitos municípios do Brasil que não têm SUS, mas esses municípios são grandes em área, mas pequenos em população, então o impacto não é tão grande. Aí você tem muitos municípios do país que têm o SUS, embora abaixo da necessidade básica, e outros tantos que têm acima da necessidade, o que mostra que também existe uma desigualdade territorial, né? Aquilo que a gente viu lá no começo da aula, quer dizer, a chance de você morrer estando num lugar e em outro, ela varia bastante, e esse mapa dá conta disso, né? E aí eu fecho essa parte falando, trazendo aqui uma fala comum que Drauzio Varela tira de um outro especialista. Ele diz: sem o SUS é a barbárie. O SUS tem problemas, mas sem eles é o caos, né? Então, por incrível que pareça, poucos brasileiros sabem que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou levar assistência médica gratuita a toda a população, né? Então, nós precisamos perder um pouco da síndrome ou do complexo de vira-lata e exaltar e defender cada vez mais o SUS como um sistema bem sucedido. A gente está vendo os americanos, pelo contrário, lutando para criar algo que se compare ao SUS, que ainda que tenha problemas, é um sistema universal e gratuito.